pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Provérbios, capítulo 8, versículos 35 e 36. Se você puder acompanhar conosco na sua Bíblia, é muito bom. Mas se por acaso você não puder, muitos estão dirigindo neste momento, outros estão caminhando, alguns já estão no seu trabalho, enquanto trabalham, está sintonizado ali na Canção Nova, ouvindo aqui o Sorrindo para a Vida. Há muitos que estão impossibilitados neste momento, né, por força dos afazeres, de ter a sua Bíblia em mãos. Não tem problema. Abrir os ouvidos, mas sobretudo abrir o coração, isso é o que importa. Acolher a palavra de Deus. E se você pode, anote, já que não tem a possibilidade de pegar a Bíblia, né? Registre aí no seu smartphone, coloque aí a passagem, Provérbios capítulo 8, versículos do 35 ao 36. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor para cada um de nós. Quem me encontrar, encontrará a vida e gozará das delícias do Senhor. Mas quem pecar contra mim, prejudica-se a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Ou na tradução da Bíblia Ave Maria, que diz assim: pois quem me acha, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem me ofende, prejudica-se a si mesmo. Quem me odeia, ama a morte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. E até, não é, quando essa palavra é começada ali no versículo 34, o Senhor nos diz algo a respeito do que estamos fazendo agora. Feliz aquele que me escuta. Porque a vida nova entra pelos ouvidos, minha gente. Aqueles que dizem: eu precisaria não de uma mudança na minha vida, mas eu precisaria de uma vida inteiramente nova. Sabe, Márcio, o que eu preciso? Eu preciso trocar de vida. A sensação que eu tenho é que eu preciso nascer outra vez, nascer de novo, não é? Começar do zero. Então, me permita dizer a você que isso é possível, espiritualmente falando. E que a vida nova entra pelos ouvidos. Quem escuta o Senhor é transformado pelo Senhor. E essa transformação, ela acontece na medida da nossa abertura. Deus aceita o que você dá, desde que dê com alegria, né? Diz a palavra do Senhor que o Senhor ama a quem dá com alegria. E alguns, infelizmente, reduzem isso apenas à ajuda material, a uma oferta na igreja, a uma ajuda para um pobrezinho, que é importante também. Mas não é isso. Deus ama tudo que você oferta a Ele com alegria. O seu tempo, os seus talentos, a sua habilidade, o seu zelo com as pessoas. Quando você de manhã cedo, com amor, prepara aquele café da manhã gostoso para a sua família, com alegria no coração. E reza e oferta a Deus, não é? Porque ofertar a Deus é tudo fazer com Ele. É quando, na hora do almoço, podendo fazer de qualquer jeito, você põe amor naquilo que você faz. É quando você oferta a sua vida, sacrificando-a por aqueles que você ama. Saindo todo dia para trabalhar, às vezes até em trabalhos
que você preferiria que fossem outros trabalhos. Mas esse é o trabalho que você tem hoje. E você faz com alegria, já que é esse o trabalho que você tem, porque dali você tira o sustento da sua família. Deus ama o que você entrega para Ele, e Ele transforma a sua vida na medida que você entrega. Quem entrega um pouquinho, experimenta uma mudança num pouquinho. Quem entrega tudo, é transformado em tudo. Qual é o segredo para que tudo na nossa vida mude? Entregar tudo para Deus. Inclusive aqueles cômodos escuros da nossa alma, onde a gente guarda aqueles segredos mais monstruosos. Sabe, se você guardar contaminação num quarto da sua casa, contamina a casa inteira. Se você matar um bicho e jogar naquele quartinho da bagunça, né? Tem gente que chama de quartinho da bagunça. É um pequeno depósito que na nossa casa a gente sempre tem que ter. E quando você não tem, é em cima do guarda-roupa, é embaixo da cama, né? Porque tem coisas que você precisa, que não usa sempre, que você precisa achar um lugar. Às vezes é uma mala, não é? Às vezes é alguma coisa que você não usa com constância. Sabe aquele lugar? Se você matar um bicho e jogar ali, vai apodrecer a casa inteira. Vai adoecer a família inteira. Será insuportável permanecer ali. Você entendeu porque tem gente que não aguenta a si própria? Tem gente que não se aguenta mais. Tem gente que está cansada de si mesma. Tem gente que, se pudesse, fugia de si, mas não dá, né? Porque onde você vai junto. Então não tem como você se abandonar, né? Mas por que isso? Porque a gente insiste em manter dentro de nós um lugar sombrio escondido de Deus. Aí, meu amigo, tristeza toma conta. Uma pessoa que nos perturba faz da nossa vida um inferno. E a menor contrariedade tira o gosto da gente existir, tira o gosto da gente viver. Nós temos que aprender a voltar também para Deus, a face escura e sombria da nossa vida. Porque tem uma comparação que ela é maravilhosa. Que nesse nosso sistema solar, né, lindo que nós temos, o planeta mais perto do Sol é Mercúrio. E talvez você pense assim, nossa, se a gente está vivendo esse calor aqui em Cachoeira Paulista e no Brasil, né, uma onda de calor se abateu aqui sobre a gente, e eu vou te dizer, subiu uns grauzinhos aí e a gente já está quase morrendo. Imagine então esse planeta. Talvez você pense assim, nossa, deve estar em chamas. Está em chamas. Inclusive ele brilha igual ao sol, porque ele está em fogo. Porque ele vive incendiado. Só que isso não é totalmente verdade. Aquela face que ele tem, demoradamente voltada para o sol, ela está em chamas, ela está acesa, ela tem calor, ela tem luz, de uma certa forma tem vida, né? A vivacidade que o fogo traz. Mas o outro lado, que não está voltado para o sol, é de uma frieza que chega ao zero absoluto. Não tem calor nenhum ali. É extremamente escura e fria. E está muito mais perto do sol do que a terra. Não adianta a gente estar perto de Deus, gente, se nós não temos coragem de voltar para Ele, o lado escuro e sombrio da nossa vida, para Ele iluminar e curar. Entregar a Deus, para que Ele transforme. Sabe? Quando nós entregamos tudo ao Senhor, Ele produz vida para nós. E aí Ele diz, feliz, a meu respeito, a seu respeito, feliz quem me escuta, porque quem me encontra a vida, e gozará e desfrutará do favor do Senhor. Quem encontra a Deus, encontra a vida e terá
o Senhor a favorecê-lo. Sabe o que é o favor do Senhor? Socorro em todas as tribulações, ser atendido em todas as nossas orações. Ser atendido em todas as nossas orações não significa que Deus vai fazer exatamente o que você pediu, mas que Ele entendeu que quando você pediu, você estava levando diante dEle aquilo que está carente de necessidade, de intervenção, de ajuda, que está carente de salvação, e que você sente, você percebe que você precisa de uma intervenção divina. É algo que não está bom, que está fazendo você sofrer, ou que precisa de um avanço, sabe, descolar daquele ponto em que ficou estagnado. E Deus, vendo que você está trazendo diante dEle, não vai fazer o que você pede, vai fazer o melhor para você, porque às vezes o que a gente pede é muito pouco. Às vezes o que a gente pede não é o suficiente. Às vezes a gente se contenta com menos, muito menos do que o que Deus quer nos dar. Então, se Deus atendesse só o que nós pedíssemos, nós íamos ficar na indigência. Então, como Ele é Pai e nos ama, Ele entende que quando você foi diante dEle com aquilo, você estava dando a Ele a oportunidade, a liberdade para agir na sua vida. Espere de Deus só o melhor. Até mesmo quando você atravessa um sofrimento, até mesmo quando você se vê em meio a situações que você não tem a menor compreensão delas. Não compreendo o que eu estou passando, não imagino porque eu estou vivendo isso. Será, meu Deus, que isso é um castigo? Ou alguns que ficam ali atormentados, né? Será que fizeram alguma praga, algum trabalho, alguma maldição contra mim? Será que isso é um ataque espiritual? Deixa eu lhe dizer, com toda sinceridade, se você está com Deus, não importa o que seja, o Senhor vai te fazer passar por isso ileso, porque não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que o Senhor o veja, assim o permita. O Senhor que nos protege na entrada, nos protege na saída. Tem um salmo que reza assim, que o Senhor nos guarda na entrada e nos guarda na saída, quando a gente sai de casa e quando a gente volta para casa. Aquele que nos permitiu enfrentar essa situação delicada, nos fará sair vitoriosos dela. Só há uma condição: estar com o Senhor em toda essa travessia, permitir que o Senhor participe da nossa vida, porque Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. Não é que a situação não seja má, ou não seja difícil, ou não seja perigosa, ou que os ataques que você vê não sejam reais. Não, o que você está vendo é o que é, e às vezes é pior do que o que você está vendo. Então não é que a gente se ilude e que a gente se impressiona com pouca coisa, não. Não, o mal é real, o ataque é real. Mas se o Senhor está conosco, Ele é a nossa proteção. Escapar de Deus é escapar da proteção dEle, uma loucura. Entrar em território inimigo, e aí a gente é massacrado, rapidamente cai em desânimo, sabe? Somos fustigados pela dor, somos açoitados pelo diabo. Esses dias aqui no Sorrindo para a Vida, eu trouxe aquela palavra em que São Paulo, falando de um homem que estava dormindo com a mulher do pai dele, um incesto, está ali na Bíblia. São Paulo diz: tirem esse homem da comunidade, entreguem-no a Satanás, para que, sofrendo no corpo, ele se arrependa e seja salva a sua alma. O que São Paulo estava revelando para nós ali, que às vezes a gente não percebe, que quando uma pessoa sai das mãos de Deus e cai nas mãos do diabo, ele acaba com ela fisicamente. Fisicamente, ele põe as suas garras sobre ela, tanto que ele diz ali:
para que, sofrendo no seu corpo, se arrependa e seja salva a sua alma. Sair da proteção de Deus para cair nas mãos daquele que é o inimigo de Deus e o nosso inimigo é a pior loucura que alguém pode fazer. Então a palavra diz: quem me encontra, encontra a vida e terá o favor do Senhor. Mas quem me ofende, diz o Senhor, não é a mim que prejudica. Você tinha parado para pensar nisso? Que quem ofende a Deus não prejudica a Deus. Você pode fazer o que você quiser, você pode virar do avesso, jogar pedra para o céu, pode xingar a Deus, pode blasfemar o tanto que você quiser, que Deus não deixa um cisquinho de ser Deus por causa disso. Sabe? Diz aqui a palavra: quem me ofende não me prejudica. Deus está falando isso. Por que o ofende? Porque a pessoa está imprecando contra ele, está ofendendo a Deus. Mas isso não prejudica em nada. A quem prejudica? Deus revela: quem me ofende prejudica a si mesmo. E todos os que me odeiam atraem para si a morte. Amar a morte é atrair a morte para si. Então, hoje o Espírito Santo, nesta manhã, está nos revelando um caminho de vida. Está nos revelando a luz no fim do túnel. Buscar e encontrar a Deus em todas as situações. Quem me encontra, encontra a vida. Eu preciso buscar a Deus nessa situação particular que estou vivendo. Preciso buscar a Deus, como nós ouvimos aqui, nessa tentação de suicídio. Preciso buscar a Deus nessa tentação de abandonar a minha família, de desistir daqueles que eu assumi diante de Deus. Buscar a Deus e encontrar a Deus nessa situação de luta para abandonar um adultério, ou para não deixar a minha família ser destruída pelo adultério do meu cônjuge. Já basta de mal, já foi mal o suficiente. A gente não precisa juntar a um mal terrível como o adultério um outro pior que a destruição da nossa família. Sabe quando acontece um terremoto e a gente precisa salvar o que dá para salvar, correr em busca do mais importante? Se a pessoa que cometeu esse erro, esse pecado, quase um crime, está arrependida, tem desejo de mudança, ou pelo menos manifestou isso, tentar salvar o que pode ser salvo e não tomar decisões definitivas em momentos de crise. Na hora da crise, gente, claro que a gente tem que tomar alguma decisão, né? Mas as decisões são paliativas. É para segurar a onda até que a crise passe. A gente não toma decisões definitivas em momentos de crise, porque senão não seremos nós quem estaremos decididos. É a crise que vai decidir pela gente. É a raiva que vai decidir pela gente. É o ódio que vai estar tomando a decisão. É a mágoa que vai estar falando por você. Só que você não é o seu ódio, você não é a sua mágoa, você não é a sua tristeza. Então deixa essas coisas passarem, para você decidir, olha, com uma cabeça boa e coração sadio. Porque se você deixar a sua vida, não é? O seu ser, decidir a sua vida com cabeça quente e coração estragado, impossível que saia algo que presta daí. É coisa que vai fazer você se arrepender. Então, é atrair, como diz esta palavra, é atrair a morte. Então, buscar e encontrar a Deus em todas as situações, especialmente nessa que está te provando tanto, viu? Nesta situação em particular, e buscar até que ache. Como é que eu vou saber que eu achei? Porque o coração repousa.
Sabe, você vai buscando a vontade de Deus, porque buscar a Deus é buscar a vontade de Deus. Você vai se perguntando e rezando: meu Deus, o que o Senhor quer com isso? Sabe, vou partilhar com você algo que eu aprendi. É você em oração, ver Jesus diante de você, olhar no fundo dos olhos de Jesus, diante de tudo que você está passando, e perguntar a Ele: Senhor, o Senhor quer que eu faça como? Desse jeito que eu estou fazendo está bom para o Senhor? Me mostra qual é o teu caminho, porque eu não quero errar, eu não quero fazer o mal a ninguém, nem quero pagar com o mal essa dor que me causaram. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Meu irmão, depois de fazer isso com o coração sincero, se prepare, porque você será enriquecido por Deus, para muito além do prejuízo que te causaram. Escreva o que eu estou te dizendo, e não resuma o ser enriquecido a coisas materiais, porque isso aí, é fuleiro, é o que tem de mais barato. O material, o dinheiro, o que tem de mais barato. Tanto que você não vai levar isso com você quando você sair dessa vida. Tesouro material é coisa que está sempre ameaçada, qualquer um pode tirar de você. E se você viver o suficiente, vai viver para ver não ficar nada com você. Porque depois de uma certa idade, até para comprar uma coisa com o seu dinheiro, você vai ter que ter um responsável que assine por você. É esse o tesouro da sua vida que você quer, que você faz tanta questão, nessa vida que passa tão rápido. Não, isso aí é troco, vem também, viu? Mas isso é trocado, é aquela gorjeta que no dia da criança o pai põe escondido no bolso dela de presente. É aquele dinheirinho que o pai está vendo o filho querendo comprar um presente para ele vai lá e mistura no meio das coisas da criança, para que ela não fique prejudicada, para que ela dê daquilo que é dele. Isso aí é trocado, é mixaria. Espere de Deus a felicidade que você ainda não teve, e a paz que você está buscando. Espere alegria sem limites. Alegria antes de sofrimentos, durante sofrimento, depois de sofrimento. Existe uma alegria que o sofrimento não consegue tirar de nós. Você já experimentou essa alegria? Isso é um milagre, é coisa que só Deus pode dar. E quando você faz isso em oração, olhando no fundo dos olhos de Jesus, você pergunta a Ele: Senhor, está bem assim? Como é que o Senhor quer? Ele vai dar um jeito de te responder. E você vai perceber que é Deus te respondendo, por uma mudança na situação, por uma ajuda inesperada que chega, por um conselho que você recebe, por uma intuição do Espírito Santo que na hora te mostra: olha aí, a resposta do que você pediu é essa, chegou. Às vezes vem como uma certeza dentro de você, uma luz que se acende dentro da sua alma, e você diz: é Deus me respondendo. E nessa hora, um dos sinais que você tem que é Deus, é que o seu coração fica em paz. Quem me encontra, encontra a vida. Quem não encontrou a vida, sente vontade de morrer. Mas quem encontra a Deus, encontra a vida e desfrutará do favor do Senhor. Não peça que Deus arranque essa situação do seu caminho. Peça ao Senhor que aumente a sua fé. Peça ao Senhor que aumente a sua força. E aí, olha, você não só vai ficar imune a essa situação que está te machucando, como você crescerá e com alegria dirá: Deus me fez mais forte que isso. Deus me fez mais forte que isso, que essa maldade, que esses ataques, que esses testes.
Senhor, aumenta a minha força. Senhor, aumenta a minha coragem. Senhor, aumenta a minha fé. Deus não recusa essa oração. E aí nós vamos perceber que na hora em que rezamos assim, o próprio Senhor se torna a nossa força. Gente, eu sei o quanto eu sou fraco. Todos os dias eu vejo a minha fraqueza. Todos os dias eu me pergunto sobre o céu. Será que eu estou fazendo o mínimo para eu ir para o céu? Porque eu sei das minhas fraquezas. Quando eu vou para algum lugar pregar, quando eu venho aqui para o Sorrindo para a Vida, não se trata apenas de dar uma palestra, dar uma aula, trazer um ensinamento. Sem a graça de Deus, não é nada. Eu peço todos os dias por causa da minha fraqueza, Senhor, que as pessoas não sejam prejudicadas pela minha pouca fé. Senhor, não olhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Não é assim que nós rezamos na missa? Não olheis para os nossos pecados. Senhor, não olhe para o nosso pecado, não olhe para o meu pecado, mas pela fé, a fé que o Senhor me deu e deu aos meus irmãos, que nos anima. Todo dia eu vivo de fé. Se eu for olhar para mim, eu desanimo. Se eu for olhar para mim, eu me desencorajo, eu desisto do meu crescimento. Meus olhos não estão em mim, meus queridos. Meus olhos estão no Senhor Jesus, porque a gente caminha na direção para a qual a gente olha. Olhar para o Senhor. E quando nós fazemos isso, nós vamos percebendo que nós vamos vencendo um dia de cada vez. A cada dia a sua luta. Verdade. A cada dia a sua batalha. Você não tem que dar conta de uma vida inteira pela frente. Você só tem que dar conta do dia de hoje. Só hoje. E amanhã? Põe nas mãos de Deus. Porque só Deus sabe o que nos reserva o dia de amanhã. Põe nas mãos de Deus. E para esse dia de hoje, o Senhor é a nossa força. É Ele quem nos anima, é Ele quem vem em socorro da nossa fraqueza, diz a palavra de Deus. Todos os dias, sem exceção, o Senhor vem socorrer a nossa fraqueza. E a palavra de Deus nos diz que a nossa fraqueza é a nossa enfermidade, mas é também a nossa falta de firmeza. O Senhor vem socorrer a falta de vigor físico, mas também a nossa falta de determinação. A maioria das coisas que nós queremos na vida e não conseguimos é por falta de determinação, você sabia? É por falta de firmeza, é por falta de saber, primeiro, de saber o que se quer. E segundo, de ter determinação em buscar aquilo que tanto se quer. E o Senhor sabe disso. E Ele vem amparar a nossa falta de firmeza. E vem socorrer a nossa falta de vigor no nosso corpo. A nossa doença. Então, quando nós em oração chamamos por Ele, quando nós clamamos, vem Senhor Jesus, quando nós dizemos do fundo da nossa alma, Espírito Santo de Deus, força de quem não tem força, socorro na hora da fraqueza, amparo de todos os necessitados, Espírito Santo de Deus, amigo dos solitários, vida de quem não tem mais vida, desce sobre mim, Espírito Santo. Acampa à minha volta, Espírito Santo. No momento em que nós chamamos por Ele, nós já estamos, só de chamá-lo, pedindo a força e a cura. O nome de Jesus é já uma oração. O nome de Jesus é uma declaração de fé, você sabia? Quando você não conseguir rezar, quando te faltar as palavras, quando você não conseguir organizar um pedido, põe a mão sobre o seu coração e reza assim: Jesus, Jesus, Jesus. E se você tem um pouquinho mais de fôlego, diz: Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim, que sou pecador. Jesus, Filho de Davi,
tem piedade de mim que sou pecador. Nesta oração você está dizendo a Deus que você crê que Deus salva. Tem uma profissão de fé aí. Nesta oração, porque o nome de Jesus significa Deus salva, e no hebraico, no aramaico, a palavra salvação e cura é a mesma, porque Deus salva curando e Deus cura salvando. Não tem como curar uma pessoa, Deus curar uma pessoa, sem oferecer a ela salvação, sem inserir salvação na vida dela. Ele fez isso com aquele paralítico que estava lá na piscina de Betesda. Perguntou para ele: queres ficar curado? E aí o paralítico deu a resposta e Jesus disse: pega a tua maca, levanta e anda. E depois, mais tarde, Jesus vira para ele e diz assim: olha que você ficou curado, hein? Não peques de novo, não peques mais, não peques, para que não te aconteça coisa pior. O que Jesus estava fazendo? Ameaçando ele? Não, Jesus estava assegurando que ele não perdesse a vida abundante que ele tinha recebido. Ele não recebeu só a cura da sua paraplegia, ele recebeu vida nova, ressurreição espiritual, salvação. Então, quando você diz Jesus, você está dizendo: Senhor, me cura, Senhor, me salva. E quando você chama pelo nome dele, ele não se faz de rogado, não fica fazendo charminho, não fica fazendo doce, não. Jesus se manifesta, ele se faz presente onde ele é amado, onde ele é invocado e onde ele é esperado. Guardou? Deus vem quando chamado. Ele vem aonde ele é amado, aonde ele é invocado e aonde ele é esperado. Se você com amor invocar o Senhor e esperar por ele, não tem como ele não te atender. Você tem filho? Tem filha? Se você tem, vai ficar fácil você entender o que eu vou lhe dizer agora. Imagina o seu filhinho, quando ele tinha ali 2, 3 aninhos, 4 aninhos, sentado na porta da creche, sentado ali no infantário, esperando você chegar, sentadinho, as mãozinhas no colo, na certeza de que o papai está chegando, que a mamãe está chegando. Você teria coragem de deixar essa criança lá, esquecida, abandonada? Pode ser que por causa da sua limitação, no momento de distração você perdeu a hora, mas não foi desprezo. Você acha que Deus despreza? Quando você, confiando nele, você espera? Não, Deus não te despreza. Então diga agora, feche os seus olhos, põe as mãos sobre o seu peito, sobre o seu coração, e diga a quem te ama tanto, que você o ama também. Diga: eu te amo, Senhor, minha força, mas meu amor ainda é tão pequeno, faz-me te amar mais, Senhor. Invocado por você, Deus se manifesta e o mal é vencido. Você acha que tem um mal oprimindo você? Clame agora pelo nome de Jesus. Clame agora pelo sangue poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando você invoca a presença de Deus, Deus se manifesta. Senhor, manifesta-te agora para todos aqueles que estão orando conosco, para que o mal seja vencido, mal espiritual, mal físico, seja o mal que for, porque o mal não pode resistir à presença de Deus. E Deus permanece onde a sua palavra é guardada. Por isso ele diz aqui: feliz aquele que me escuta, velando em meu portal cada dia, guardando os umbrais da minha porta. Deus permanece onde a sua palavra é guardada. E sim, Deus que liberta. É Deus que liberta, porque o mal se retira quando ele chega.
Ele é para nós poderosa a salvação, porque Ele livra da morte a nossa vida. Senhor, nós te pedimos agora esta libertação. Não é à toa que nós recebemos esse pedido de oração, esse testemunho, porque hoje o Senhor quis que muitas pessoas que estão oprimidas na sua vida, com desejo de morrer, estivessem ouvindo esta palavra, para que o Senhor as pudesse libertar. Senhor, Tu és aquele que livra da morte a nossa vida. Expulsa desta casa, expulsa deste coração todo espírito de morte, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Entregue a sua vida agora nas mãos de Deus. O Pai do céu não abandonou seu filho à morte e também não vai abandonar você. Ele te ama com o mesmo amor com que amou Jesus. Ele fará por você o mesmo que Ele fez por Jesus. Diz o Senhor: invoquei o Senhor meu Deus e fui salvo da morte dos meus inimigos. Chame por Ele agora, você que precisa desta salvação, não só da morte, mas dos seus inimigos. Mesmo que ondas mortais te rodeiem, mesmo que lancem sobre você laços infernais, mesmo que o inferno queira laçar você e pareça que a morte seja inevitável, clame pelo Senhor, espere nele, peça o seu socorro, porque Ele não deixará de ouvir você. Obrigado, Senhor. Invocamos o Teu nome, invocamos o Teu poder, invocamos a Tua presença no meio de nós. Invocamos o Teu nome, invocamos o Teu poder, invocamos a Tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Manifesta, Senhor, a Tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar, o Teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o Teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, nesse lugar, o Teu grande amor, que tudo pode curar.